Então, pessoal, primeira coisa, eu quero dizer que o vídeo vai ser um pouco extenso, mas hoje foi a gota d'água, né? E só fica aqui, então, quem quer mesmo, tá? E só fica aqui no meu perfil quem realmente quer também. Não obrigo ninguém a ficar aqui e já vão entender por que eu estou dizendo tudo isso. Primeiro, o perfil aqui é meu, então eu posso publicar qualquer coisa. Partindo do pressuposto da liberdade de expressão, eu posso dizer qualquer coisa. Se eu disser qualquer coisa, dependendo do que eu disser, também pode ser crime. E eu não posso usar a liberdade de expressão para dizer assim, eu posso dizer qualquer coisa e não vou pagar por aquilo que eu disse. Não é bem assim. Entendedores entenderão, né? Eu vou começar pelo seguinte. Eu sempre tive uma ótima base em casa, com valores muito bem arraigados, muito bem ensinados, né? Toda família tem seus problemas e tudo mais, mas valores muito bem arraigados. E esses valores, basicamente, sempre visavam a honestidade, visavam o bem comum, né, a verdade, o amor, né? Sempre uma família muito amorosa, sempre com aquelas brigas, normal de família. Se não tiver briga, tá mentindo, mas muito amorosas. E, e entre esses valores, eles também me ensinaram a humildade. Porém, houve um ditado que eu escutei esses dias que traduz muito bem isso, que é assim: jamais você é arrogante com o humilde e jamais você é humilde com o arrogante, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, né, quem me conhece sabe, fui professor de história, então tive uma formação de história. E vivemos um momento onde a, a desvalorização da educação ela está muito grande, né? E dentre esses valores todos e os estudos que eu fiz, né, estudos que eu tive, na verdade, na faculdade, eles pregam basicamente o bem comum, né? E dentro do curso de História a gente pôde estudar diversos tipos de políticas, de economias, políticas sociais, né? E como eu digo sempre para os meus alunos, ou melhor, dizia para os meus ex-alunos, tu pode ter interpretação da história, interpretação. Porém, a história é uma ciência. Em que sentido? Tu só vai conseguir comprovar aquilo através de documentos ou através de uma escavação com vestígios arqueológicos e tudo mais, fazendo um estudo e tu consegue interpretar a partir daquilo que tu tem, né? E oi, Astolfo, meus gatos. e e dentro, né, dessa desvalorização da educação, né, tem uma técnica chamada desvalorizar o locutor. De que forma? A partir do momento que eu não concordo com ele, eu vou ofendê-lo, né? Assim, tudo que ele dizer não vai ter validade. E por isso que ali eu disse antes, eu jamais vou ser humilde com o arrogante. Por quê? Para me desqualificar, não que eu vá ter razão em tudo, que eu sou dono da verdade, não é isso que eu estou dizendo. É a partir daquilo que eu estudei, daquilo que é ensinado. E como eu disse, história é uma ciência. Tu pode ter interpretação e dentro, né, eu sempre dizia para os meus alunos que a educação é a base de tudo, né? E a educação ela visa a pluralidade. Vivemos numa sociedade plural, graças ao universo, a quem quer que seja, é plural, né? E dizia para os meus alunos, imagina que coisa mais chata todo mundo ser do mesmo jeitinho, né? O que tem graça é a diversidade de personalidade, de pessoas, de físicos e de tudo, né? Porque tudo que é tudo muito certinho acaba
tornando a gente mais ignorantes, não aceitando o diferente, né? E o mundo ele é completamente diferente. E por que eu estou dizendo isso? Vamos dizer assim, há um esquerdalho ali, porque, né, conheço o discurso. Posso dizer que eu sou progressista. E assim como, né, quem entende um pouco mais de política vai saber que tem progressista de direita, progressista de centro, progressista de esquerda, assim como tem dentro da esquerda uma esquerda mais conservadora, um centro-esquerda, centro-direita, direita conservadora e tudo isso, né? Então, partindo desse pressuposto de progressista, posso dizer que eu sou mais um progressista à esquerda, sim. Dentre vários, né, assuntos, sou feminista, sou da comunidade LGBT, não me encaixo, né, numa sociedade, ou melhor, estou numa sociedade bastante conservadora, e não é isso que eu estou criticando, estou falando que todo mundo tem a liberdade de defender a sua posição. Porém, o que eu percebo aqui é o seguinte, se para me desqualificar, tem dizer assim, mas o que tu tem? Eu tenho empregado, eu gero imposto e tal. Então, pelo jeito, eu não estou na sociedade, né? E por isso que hoje foi a gota d'água, porque já vem há tanto tempo e tal, então por isso que eu estou dizendo mais uma vez. Não precisa ficar aqui no meu perfil, pode ir, vai, receba e vai, né? Tá livre, não precisa ficar aqui. Porque daí, dentre, né, a desqualificação, um cara me disse assim, cuidado com o que tu fala, porque tu depende de cliente e tal. Daí eu vou dizer o seguinte, fascismo é o pior regime político que pode existir. Logo depois, né, vem o comunismo. Então esses dois, assim, ambos se aproximam muito. Mas o fascismo, ele é programado para eliminar um grupo que não querem, né? Podemos ver isso pelo regime fascista do nazismo, né? Que o plano era eliminar judeus. E por que tu é contra o comunismo? Porque o comunismo eliminava pessoas pela fome, pela forma corrupta do governo, né? Então, como eu disse, eu conheço os dois lados, não defendo nenhum dos dois lados, e por isso que eu me encaixo muito mais num progressista, num discurso progressista, não no partido progressista. Esse é de direita e é o mais corrupto do Brasil, pelas tabelas e números que tem aí na internet. E né, daí o cara disse assim, tu vai perder cliente, tu não vai ter cliente. Daí eu vou dizer, cliente que defende fascismo, e quem entende o que é o fascismo, eu realmente não quero por perto. Inclusive já desfiz algumas amizades, ou melhor, conhecidos, porque queria comparar esses dois regimes, nazista da direita e comunismo. E como eu disse, um foi feito para eliminar e o outro eliminava pela incompetência. Então não tem como concordar com nenhum dos dois. E daí eu realmente não quero esse tipo de gente defendendo isso perto de mim. E deixei, inclusive, de falar com alguns conhecidos, muito cristãos, que realmente a gente era só conhecido mesmo, porque defende nazismo. Né? Acha que nazismo é melhor que comunismo. Não existe melhor, ambos eliminam. Não estou aqui comparando, né? Mas tem um ditado na Alemanha que diz o seguinte, se tu tem 10 pessoas, chega um nazista, se senta à mesa e ninguém se levanta, então naquela mesa tem 11 fascistas, nazistas e tudo mais. O mesmo aqui.
Se tem uma mesa com 10 fascistas, 10 pessoas, chega um fascista e defende o fascismo, temos 10 fascistas. Hoje é um vídeo libertador, né? E daí o cara, entre várias outras coisas, mas tu só olha um lado e tal. Gente, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, foi pelo meu suor, pelo meu trabalho. Tive uma família que me apoiou, não financeiramente, né? Até porque, né, não é isso a questão, mas me deu incentivo para buscar o que eu queria, né? Então isso sim é uma família com base, né? E por que eu estou dizendo isso? O cara me critica, quer falar de economia, que entende muito de economia, mas ganhou o carro do papai. Não, meu filho, não, né? Tudo que eu tenho e sou veio de mim, com muito apoio da família, né? E para encerrar, porque nem sei quanto é que está o tempo, já deve ter passado bastante, eu acredito numa educação libertadora para geral, para uma educação nivelada para todo mundo, não só para alguns que tenham recursos e tenham uma boa educação, não que não seja, não que se eu não tivesse filhos, como se, tu tem filhos? Não, não tenho. Até porque o que eu como não reproduz. E dos filhos, se eu tivesse filhos, né? Não me impede nada, porque tem tanto homem casado que tem filhos e também come outras coisas. Colocaria numa escola particular se tivesse condições e tudo mais. Se não tivesse, iria para a escola pública normal. Dei 11 anos aula em escola pública. Os professores que eram da escola pública também davam aula na escola particular, né? Mas falando de estrutura, a escola pública ela está cada vez pior e nos últimos anos a educação pública no Brasil sofreu diversas cortes de verbas, né? Então por isso, e eu acredito numa educação libertadora, onde tem o debate, e daí eu já sei que lá no fundo estão puxando assim, mas tu era professor de história, história tem ideologia e tu ideologizava nossos alunos. Vou dizer o seguinte, eu provo que não, porque se eu isso que eu falei antes, ideologizasse os alunos, nenhum ex-aluno apoiaria o atual presidente, que não convém falar o nome, né? Então ali prova que a gente não faz isso. Tinha bastante debate em aula, bastante conversas acirradas, mas nunca impus. Inclusive teve uma vez um cara que me disse assim, inclusive numa fatídica entrevista de uma madeira de piroca, de kit gay. Daí eu disse, olha, a escola tem 100 e poucos anos. Eu posso ir lá pegar o livro de registro de todos os livros que entraram na biblioteca desde 1900 e pouco, da primeira década de 1900 e pouco, e vamos ver se entrou um kit gay até o ano de hoje. O que o aluno me responde? O senhor apela, não dá. Não, mas eu trouxe fatos. Assim como aqui agora, desqualifica o locutor para desqualificar aquilo que ele fala. Mais uma vez, eu não quero ser dono da verdade, eu só vim expor a minha base e acredito que não é só quem tem poder aquisitivo ou que tem uma empresa, que tem empregados, que possa ter uma opinião, né? Primeiro vídeo aqui, bastante longo, mas eu precisava descarregar, porque são alguns anos aqui e escutar que as pessoas dizem assim, mas tu não olha os dois lados. Tu também não, porque tu só olha pro teu umbigo, porque eu perdi tanto de renda, eu perdi tanto de não sei o quê. E os outros morrendo de fome, tu também não te importa, né? Então, cada um por si, né? Deixa Deus dará e Deus não dá.
Vamos em frente, eu acredito numa sociedade melhor daqui para frente e mais progressista, porque retrocesso já está demais, tá? E mais uma vez deixo o recado. Quem não quer me acompanhar aqui, vaza.